Wilson Luiz. Uma ótima noite a todos nós, como eu sempre digo, que aqui escolhemos estar neste momento. Hoje, já foi anunciado, o nosso tema é o papel das religiões em um mundo em transição. Ao fundo, uma imagem não muito grande, nem muito perfeita, mas está o templo de todas as religiões em Karan, na capital da República do Tataguistão, na Rússia. E nós vamos ver depois, ao final, também, outros templos que têm o mesmo propósito de servir para todas as religiões. Mas vamos ao tema da noite. O nosso tema foi sugerido pelo nosso irmão Luiz, lá da Sociedade Espírita Fé e Esperança de Santo Ângelo, que eu integro, e que ele leu nessa obra, Inteligência Espiritual, a Casa sobre a Rocha, de Vinícius Limas Lousada, lá nas páginas 39 e 40, esse tema, o papel das religiões em um mundo de transição. E me deu o tema para fazer. Eu peguei a obra, li. O Vinícius não aprofunda muito o tema, ele fica mais na superfície, falando aquilo dos tópicos principais, mas o suficiente para que nós possamos fazer uma análise e tirar as nossas deduções. Eu fui buscar mais algumas fontes. E desse tópico, eu peguei esse trecho aqui, que diz, escrito lá pelo Vinícius: vislumbramos no campo da convivência social a propagação de uma ética imediatista e utilitária, que desrespeita o dever de considerarmos em nossas atitudes a felicidade do próximo. Essa ética, forjada no seio de uma filosofia de vida materialista e de praxis consumista, estabelece a desordem social e materializa o egoísmo humano de forma avassaladora, invadindo, inclusive, o âmbito dos espaços destinados à propagação da fé e da espiritualidade. E daí ele faz um alerta, ele lembra o alerta, na verdade, do benfeitor espiritual Camilo, que diz o seguinte: o materialismo penetrou o seio das instituições religiosas inauguradas no mundo, e elas passaram a ser governadas pelo espírito de astúcia, de engodos, de exploração sentimental, de irracionalidade, e quase tudo que se costuma buscar nas casas de fé tem sido o auxílio divino para a melhora da vida material, que enseja a chance de ter, de adquirir, de comprar, de consumir, de ganhar mais no afã de se construir o reino dos céus aqui mesmo, por entre os mexinflórios da terra. Isso, como disse o Vinícius, é Camilo quem dita para Paulo Teixeira, que está nessa obra aqui, Nos Passos da Vida Terrestre. Mas o que esse introito nos diz? Primeiro, o Vinícius tem a dizer-nos que a sociedade humana vive mais para as questões materiais, despreocupada com a felicidade do próximo. Na verdade, quase todos nós, com raras exceções, estamos mais preocupados com a nossa felicidade e com aqueles que chamamos de nossos, os consanguíneos, principalmente a família nuclear. Num engano, porque nós pensamos que nosso, porque nasceu no seio da nossa família, nosso, não é. É de Deus, assim como os demais irmãos que conosco compartilham as experiências da terra. Mas nós, na busca desta felicidade pessoal e dos nossos, cometemos o equívoco de pensar que a felicidade é apenas relativa às questões materiais, no poder, no ter, no comprar, no consumir. Uma ideia totalmente materialista, esquecendo das questões espirituais. E Camilo diz que essa ideia, essa praxis, já adentrou as instituições religiosas.
em que os que dirigem essas instituições querem levar ao seu público a mesma ideia de consumir, de ter, de alcançar, nas palavras dele, o reino de Deus aqui na terra. É possível alcançar o reino de Deus na terra? Atualmente não. No estágio em que estamos, não. Mas quando Jesus diz assim, os mansos herdarão a terra, os pacíficos, os pacificadores herdarão a terra, é uma terra transformada. Ainda não é o reino de Deus, que é o mundo de regeneração que já se anuncia, que já está numa fase bem avançada de progressão. E aí está em um mundo de transição, que é a terra. Mas o que fazem as religiões? Prometem coisas milagrosas, prometem a conquista dos recursos econômicos, a troca de dinheiro, porque eles fazem desafios. Eu já vi isso na televisão, não vou dizer que são todos, mas eu já vi pastores. Eu me recordo que uma vez eu estava em São Paulo, isso na década de 80, eu tinha começado a estudar o Espiritismo, e aí o meu patrão me convidou para São Paulo fazer umas compras para a empresa. Eu fui junto. Aí nós nos hospedamos no hotel, liguei a televisão. Naquele tempo tinham poucas TVs abertas no Brasil, e a única coisa que tinha para fazer, celular, né? Era um sonho, que aliás nem existia o sonho, nem se imaginava a hipótese, né? E aí tinha um pastor falando lá, e eu comecei a ouvir, bastante fundamentada a pregação dele, mas no final ele estragou tudo. Começou a fazer os desafios, ele chamava de desafios, de abençoar a pessoa conforme o valor que ela desse para a igreja. E isso só vem crescendo. Então esses irmãos nossos, infelizmente, dentro das religiões, estão negligenciando o verdadeiro papel que incumbiria as religiões, que é esclarecer as pessoas acerca da filosofia do Cristo, que é o seu Evangelho. E ele disse: o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. E João Batista era o maior da época que se conhecia em questão de moral, em questão de agir de acordo com a lei de Deus, e ninguém era maior. E hoje não sei se existe alguém ainda maior que João Batista, mas ele dizia que o menor do reino dos céus ainda era maior do que ele. Mas que reino dos céus é esse? A gente pensa o céu, um lugar determinado, paradisíaco. Não, o reino dos céus é um lugar onde as pessoas vivem integralmente as leis de Deus. E Jesus resumiu em duas leis, quando perguntado a ele: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disse ele. Aí estão resumidas todas as leis e os profetas. Então, neste local, que não é um determinado local, mas pode ser em qualquer planeta, mas um planeta que está na fase superior da evolução humana encarnada, como os mundos sublimes, os mundos celestes, que é a escala mais elevada, segundo as obras básicas. O Livro dos Espíritos está lá, a escala dos planetas que as pessoas encarnamos, e o nosso está numa fase primitiva. Nós saímos do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas, onde estamos ainda, mas virá um mundo de transição. E por isso o tema de hoje: qual é o papel da religião? É trazer às pessoas o conhecimento das leis de Deus e a necessidade de nos comportarmos de uma forma melhor, para, em primeiro lugar, acelerarmos esse processo. Porque o mundo de regeneração não vai ser assim por um mecanismo automático. Deus estabelece agora, o mundo vai ser de regeneração. Não. Ele só passa a ser de regeneração quando pelo menos a metade das pessoas avançarmos um pouco mais, e que daí acontece um equilíbrio entre o mal e o bem. Porque por enquanto predomina o mal. Então não é um paraíso ainda. E é uma fase transitória, também não é permanente. Vai ter um período de evolução até que a pessoa consegue ir já para o mundo ditoso. Mas esse período é mais ou menos elástico. E nesse momento, para que isso aconteça, nós precisamos mudar para melhor. Porque o que a gente faz? A gente cobra a transformação do outro. Nós somos muito hábeis em criticar a atitude do próximo. As redes sociais estão aí, né? Nós fazemos isso frequentemente. Mas e nós? O que estamos fazendo? Não vamos conseguir transformar o outro.
Não quer dizer que devamos ficar calados diante da agressão das leis de Deus, mas não esperar que o outro se modifique. Vamos nos modificar nós. E pelo nosso exemplo pode ser que o outro se modifique, ou outros. Mas se ninguém se modificar, pelo menos eu vou evoluir. E se eu evoluir de uma forma tal que eu estarei muito além do que está a humanidade agora, na questão evolutiva moral, eu terei condições de nascer num mundo melhor. Não é isso que todo mundo quer? Um lugar de mais paz, de mais amor. E daí? Mas por que as religiões não estão cumprindo com esse papel? Nós vamos olhar na Constituição, lá no artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Por enquanto está valendo. E o que isso tem a ver com a história? Porque grande parte das religiões novas, porque são registradas várias religiões por ano no mundo, e no Brasil não é diferente. Mas devido às leis brasileiras, elas são registradas em algumas partes, isso já foi comprovado, porque as pessoas pretendem conseguir recursos sem pagar impostos. E aí, se alguém questiona, não, mas é da igreja. Mas quem usufrui é a pessoa que dirige a igreja. E segundo o UOL, isso está lá na internet, nesse site aí, publicado em 29 de novembro de 2009, não existem requisitos teológicos ou doutrinários para a constituição de uma igreja. Tampouco se exige um número mínimo de fiéis. Basta o registro de sua assembleia de fundação e estatuto social com cartório. Melhor ainda, o Estado está legalmente impedido de negar-lhes fé, como reza o parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, 2 ou 3 que se reúnem, formam um estatuto, fazem uma assembleia, que não fala em número mínimo, e registra e fundou a sua religião. E aí as pessoas podem fazer, não vou dizer que fácil, mas que podem, um meio de ganhar dinheiro sem pagar impostos. Estão essas pessoas preocupadas em divulgar de fato a fé cristã, a doutrina do Cristo, ou estão preocupadas em ganhar dinheiro? E o interessante é que a gente olha, tem algumas religiões que, no nosso entendimento, é uma aberração o que se faz. Mas o número de fiéis, nós aqui não daríamos nem um centésimo do número de pessoas que se reúnem naqueles templos. E defendem os seus líderes, apesar das denúncias e tudo mais. E quais as consequências de tudo isso? Lá no G1, em 2012, foi publicada uma matéria que diz assim: religiões no Brasil. Em um país tão grande, de tantas diversidades, as religiões ganham um significado muito importante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os católicos são maioria no Brasil, representando aproximadamente 64,6% da população. Os evangélicos representam 22,2%. Detalhe, isso aqui foi lá em 2012, em dezembro. Vamos ver uma publicação mais recente, está lá no Estadão, foi no ano passado aqui, ó. Fui do lado errado aqui, o Estadão, aqui é julho, 12 de julho do ano passado, que diz o seguinte: desde a redemocratização, não houve mudança maior na característica da sociedade brasileira do que a religiosa. No pleito de 1989, apenas 9% dos eleitores, ele estava fazendo uma matéria aqui sobre os eleitores,
se declaravam evangélicos. E hoje, esse número, mesmo sem a contagem oficial do censo, supera os 30%, considerando as pesquisas realizadas pelos maiores institutos do Brasil. Vejam bem que o Estadão estava fazendo uma análise dos eleitores do Brasil que votam. Isso ano passado. Eu não li toda a matéria, porque peguei só o tópico que me interessava, talvez reportando o escrutínio de 2022. Então ele dizia, e hoje esse número, sem a contagem oficial do censo, supera os 30%, considerando as pesquisas realizadas pelos maiores institutos do Brasil. E prossegue. Uma corrente que triplicou em pouco mais de 30 anos. O aumento de evangélicos não é o único ponto que vai destronando o Brasil da posição de país mais católico do mundo. E aqui tem um detalhe. Quem se diz cristão e constitui uma igreja, pega uma Bíblia, faz a sua interpretação, alguns arrumam até seus próprios tradutores, se diz evangélico, porque existe a Igreja Católica que trouxe o cristianismo até recentemente, até Lutero. Quando Lutero escreveu as suas cartas ao Vaticano, tentando fazer uma reforma, porque ele via deturpações dentro da igreja que não foram aceitas, ele foi até perseguido, teve que fugir, vocês conhecem a história. E aí surgiu o luteranismo, o primeiro movimento de dissensão religiosa dentro do mundo cristão, que até então era só a Igreja Católica. Aliás, católica quer dizer universal, e alguém se apropriou do nome e criou uma outra religião paralela aí, né? Porque católico, o significado dela é universal. Só tinha uma. Aí veio Lutero e alguém olhou assim, pô, mas se Lutero fez a sua religião, eu também posso fazer a minha análise e criar a minha. E aí foram surgindo novas religiões. E elas se dizem cristãs, evangélicas. Mas vamos prosseguir. Entre os jovens de 16 a 24 anos, em levantamentos feitos pelo Datafolha, na última eleição, 2022, a expressão de pessoas sem religião já supera qualquer linha dogmática existente. Aí já é uma outra realidade, pessoas sem religião. No Rio de Janeiro, 34% dos entrevistados nessa faixa etária consideram não possuir religião alguma. E mais 32% se declaram evangélicos. 2/3 do novo eleitorado, na segunda cidade mais populosa do Brasil, já não é mais católico. Vamos fazer uma análise do que até aqui nós vimos então. Primeiro, nós percebemos que o Brasil, de um país católico preponderantemente que era, já não é mais. Nós temos 1/3 entre os jovens, não considerando as pessoas da nossa idade, que se dizem católicos. 1/3 que se diz evangélico ou protestante. E 1/3, em média, grosso modo assim, segundo essa análise do Estadão, né, do ano passado, diz que não tem religião nenhuma. E o que isso afeta? Primeiro, as religiões atuais, como eu disse antes, a não ser aquelas mais tradicionais, mais antigas, que voltavam-se para a melhoria dos seus seguidores, trazendo-os para uma vida mais reta, uma grande parcela delas só prometem coisas materiais. Prometem curas milagrosas, que não são capazes de realizar, porque a cura vem de dentro para fora. Algumas pessoas até se curam por fé própria, mas existe muita fraude. Eu ouvi de uma pessoa que ela se dirigiu a uma igreja, não vou dizer o nome porque eu não tenho como provar agora, porque eu ouvi ela dizer, em São Leopoldo. Estava no ônibus, tinha aquela pessoa de boa memória, os passageiros, ele chegou lá na igreja, daqui a pouco ele viu um paralítico vindo, com os seus recursos para poder se locomover, e olhou, mas aquela pessoa estava no ônibus, e não era paralítica. E aí aconteceu aquela cura de uma doença que antes ele não tinha, a questão de minutos. A pessoa se decepcionou. Então são esse tipo de coisas que as pessoas fazem nessas religiões para ganhar dinheiro, enganar os fiéis e colocar uma viseira. E muitas vezes algumas dessas religiões ainda jogam eles contra o espiritismo,
Dizem que o espiritismo é coisa do demônio e que não existe comunicação dos espíritos, mas sim dos demônios. Eu vi um relato de uma mulher que, isso eu ouvi, acho que foi na internet, me chamou a atenção. Às vezes a gente está mexendo em algum lugar, vem uma coisa e eu quis ouvir, né? O pastor entrevistando a fiel da sua igreja. Mas daí o que foi? Mas como é que aconteceu? Pois é, pastor, eu estava no quarto, daí eu vi o espírito do meu marido atravessando a parede e veio falar comigo. E você o que fez, irmã? Eu disse, vá de reto, Satanás. E daí o que aconteceu? Ele desapareceu. Eu digo, poxa vida, coitado do marido dela. Talvez tenha vindo lá para pedir uma ajuda, ou para dar um conselho, ou para mostrar que estava vivo. E devido à pregação religiosa, ela achava que só o Satanás é que pode aparecer. Os espíritos, filhos de Deus, nenhum mais pode. Só o capeta. Mas que coisa! Claro que se eu sou um espírito, eu vou chegar lá para a Irene e ela não é espírita. E eu venho lá e ela consegue me ver, porque tem mediunidade, ela diz isso, que o choque vibracional é forte. Tem que peneirar, né? Ainda mais que as mulheres às vezes são faca na bota, né? Então, o que acontece? Os jovens veem isso. E os jovens não são bitolados. Uma parcela expressiva de jovens é muito inteligente. Ele raciocina, ele analisa o que esses pastores estão fazendo. Aí ele vê aberrações dentro do próprio movimento religioso, nas diversas religiões, em que há pedofilia, em que há exploração, e tudo isso parece que é aceito pelos fiéis. Isso não recebe. Aí se afasta da religião, passa a acreditar em Deus, adota aquela ideia de que a religião é o ópio do povo. Isso se prega às vezes em bancos acadêmicos. Recebe uma doutrinação na faculdade materialista, porque infelizmente grande parte dos cientistas e pensadores são materialistas. E defende que Deus não existe, que Deus é uma ilusão. A minha filha dizia que Jesus foi inventado. E ela dizia que Deus não existia. Daí eu comecei a conversar com ela, comecei a mostrar para ela. Ela ainda não está tão convicta que Deus existe, mas já está acreditando que Jesus existe. E tudo isso foi feito na faculdade. A gente coloca um filho na faculdade, paga e não sabe o que estão ensinando para ele lá. E ela me disse, mas pai, o cristianismo é um plágio do paganismo. E eu pensei, mas como é que eles podem dizer isso? Eles não falam nada sem fundamento. Eles não vão chutar assim do ar. Eles dizem, vai lá e pesquisa. Eu fui e pesquisei no Google e encontrei a informação de que o cristianismo, o movimento cristão, porque Jesus não criou o cristianismo. Jesus veio trazer uma filosofia de vida, ensinar a lei de Deus tal qual ela é. Ela diz que não vim destruir a lei dos profetas, mas dar-lhes validade. E não criou uma religião. Ele estava no seio dos judeus, que falava isso aos doutores da lei, ao pessoal do Sinédrio. E por causa das suas ideias, porque o pessoal do Sinédrio queria manter o poder de domínio com o povo e a riqueza, porque vendiam os animais para serem sacrificados. Jesus falava, assaltavam as bolsas das viúvas. E por causa disso, por defender as suas ideias, ele foi entregue aos soldados lá do Império Romano e acusado pelos sacerdotes. Não foi pelo Império Romano, tanto que Pilatos lavou as mãos no ato, que a gente disse que não foi muito nobre, né? Porque não queria se responsabilizar pela morte do inocente, e morreu inocentemente, mas a sua ideia ficou. E os apóstolos, que na hora tinham todos corrido, com exceção de João, que era um jovenzinho, começaram a se reunir de novo, porque alguns se arrependeram, como Pedro, que negou Cristo por 3 vezes, ou 2 vezes antes que o galo cantasse, e depois viu, porque Jesus havia previsto isso, mas não condenou, apenas observava que apesar de estarem com Jesus, ainda eram fracos, assim como nós ainda somos. Que na hora da dificuldade, às vezes a pessoa nega aquilo que sabe que é verdade, porque quer manter a vida física, porque sabe que a vida não morre com o corpo, que nós não morremos, mas tememos a morte.
Isso faz parte do instinto de conservação. E isso às vezes é mais forte que a razão. Porque a razão diz, não, mas tu sabe que tu vai sobreviver, então por que essa resistência? Por que esse temor? E Jesus morreu e 3 dias depois, segundo os registros, nasceu de novo. Nasceu não, reapareceu num corpo espiritual. Que as pessoas dizem, ressuscitou. Na verdade, ressuscitar seria voltar com o mesmo corpo. Mas se formos analisar os evangelhos, os apóstolos estavam num ambiente fechado, quando via ele aparecia. Como é que uma pessoa com corpo de carne vai aparecer? Em outro momento ele caminhou com 2 dos seus discípulos. Ao longo do caminho eles não o conheceram. Depois, quando ele partiu o pão, eles foram perceber que se tratava de Jesus e até perguntavam um com o outro, mas como que nós não percebemos que era ele, do modo como falava? Porque ele estava com um corpo já diferente. Um espírito superior consegue moldar o seu perispírito ao seu belo prazer. E Jesus é o ápice da evolução humana, da evolução espiritual. Então ele tem domínio pleno sobre isso. Então ele aparecia da forma que queria, mas dizia as mesmas coisas. Eles podiam ter percebido. Ele estava, na verdade, dando um tempo para eles pensarem. E aí eu fui fazer essa pesquisa e me deparei lá com 2 religiões, 2 correntes religiosas pagãs, que têm histórias que eram anteriores ao cristianismo e que contam coisas muito parecidas. E eu fiquei assim, como é que pode isso? Aí eu lembrei de um filme chamado Anjos e Demônios, em que há uma investigação, é uma ficção, o filme, do Vaticano, mas o que me chamou a atenção foi uma conversa do investigador com um sacerdote, em que ele estava dentro de uma igreja grande, cheia de pinturas, imagens e aquelas lastras, tudo, e ele falando, está vendo isso, está vendo aquilo, isso aqui é em razão do sincretismo religioso ocorrido ao longo do tempo. Ou seja, o catolicismo, na ânsia de converter os pagãos, que éramos nós, porque isso não era pagão, que era católico. Os católicos lá do Oriente, lá perto de Israel, os primeiros católicos. Então o que eles faziam? Para acomodar os pagãos convertidos, fizeram sincretismo, ou seja, trouxeram práticas, inclusive datas e festividades dos pagãos, para que eles se sentissem em casa. Daí mudaram até a data de nascimento de Jesus para 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, a festa pagã, e por aí vai. Aí eu disse para ela, isso aí tudo é em razão do sincretismo, mas isso não diz que o cristianismo puro, que foi criado lá pelos homens do caminho, que foi Lucas, que disse, mas quem somos nós? Os homens do caminho? O que são os homens do caminho? Os caminheiros? Nós somos seguidores do Cristo, então se declararam cristãos. Daí surgiu o cristianismo puro, na verdade. Lá no ano 300, no 3º século, o 4º século já, que era 300, o Império Romano, vendo que não podia vencer aquele movimento cristão, porque mandava matar cristãos queimados, jogados aos leões, de toda forma possível, crucificados, e não vencia o movimento, que só crescia, resolveu adotar como religião do Estado. E daí começou tudo isso. Começou o sincretismo, adotaram vestimentas, sacerdócio, hierarquia, tudo isso que a gente vê hoje. E por causa disso o jovem olha e diz, mas o cristianismo é um plágio do paganismo. Mas é preciso estudar. O que nos diz o Espiritismo? O Espiritismo não pega essas questões polêmicas, ele pega as questões morais do Cristo. Porque se fosse inventado, a pessoa tinha que ser o maior gênio da história para inventar uma história dessa de Jesus, que mudou toda a legislação do mundo ocidental hoje conhecido. Mesmo os países que não têm o cristianismo como religião predominante, olhando as constituições dos países mais avançados, na questão dos direitos das pessoas como um todo, começam a copiar. E tudo isso vem do pensamento de Cristo, que veio dizer que todos somos iguais, que todos somos irmãos, que temos um único Pai, que é o Criador. Apresentou Deus como Pai, não como Senhor dos Exércitos. Mas porque esses jovens não têm esta informação, eles se tornam materialistas. A religião falha pelo método que adota para divulgar a doutrina do Cristo.
para conseguir prosélitos meio que à força, numa fé cega. E daí esse estudo diz que, em razão disso, vem um certo número de votos para determinadas pessoas. Porque essas pessoas, infelizmente, representam o que aquele jovem pensa. Não existe espírito, portanto você pode matar um bebê em formação, é só um corpo de carne. Segundo eles, não tem consciência. Já não tem valor a família, os valores tradicionais perdem respeito, e por aí vai, né? A droga deve ser descriminalizada, e votam nesses candidatos, e daí está o resultado. Qual é o papel da religião? E o Espiritismo, como é que fica nisso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde trata de não vir destruir a lei, a aliança da religião e da ciência, ou da ciência e da religião, diz o seguinte: a ciência e a religião, a ciência da época que Kardec falava, era materialista, e ainda a maioria é, mas já está mudando. Então a ciência e a religião não puderam até hoje, até quando foi escrito o Evangelho, entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se rebeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e da existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, porque isso foi escrito no final do século XVIII, chega, aliás, no século XIX, 1800 e pouco, né? Chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis serão de primeiras consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. O que estava falando Kardec aqui? Estava falando do conhecimento que o Espiritismo trazia à Terra, já com a publicação do Livro dos Espíritos, a primeira obra publicada em 1857, se não me engano, em 18 de abril de 1857. Depois veio o Livro dos Médiuns, e em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa obra aí. Então, trazia informações novas, que uma vez compreendidas, iam ver que a religião e a ciência são divinas, vêm de Deus. Por que é a ciência? A ciência é o conhecimento das leis. E de onde vêm as leis da física, da química, da biologia? Vem do Criador. Não são coisas criadas pela ciência. A ciência apenas observa e deduz, e experimenta, manuseando certos elementos. E a religião já cuida da área espiritual. E aí, o que é a área espiritual? Aquilo que diz respeito à essência do ser na Terra. Porque nós somos, a grosso modo, uma trindade, se eu posso me expressar assim: espírito, perispírito e corpo físico. Espírito é o que pensa, a consciência, que não tem uma forma definida. Os espíritos dizem assim, que poderiam exprimir-se com uma centelha, mas não tem uma forma definida para nós encarnados. Mas para eles sim. Mas que onde quer que esteja, precisa de um veículo de manifestação, que é o seu perispírito, que não morre, e que é necessário para viver em qualquer planeta desses em que nós encarnarmos, ou fomos encarnados, ou encarnaremos, e também vinculados a eles, desencarnados.
como também precisamos de um corpo físico para atuar no planeta. Então nós somos 3 em 1, mas somos todos. Eu não posso dizer que o meu corpo não sou eu, faz parte de mim, mas o corpo físico não é meu. Ele vai aparecer, eu devo cuidar dele porque é uma bênção de Deus, é o veículo de manifestação que eu recebo aqui na Terra. Então eu tenho que cuidar da saúde dele. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é só questão física, é mental também. E aí reúne a parte espiritual. Como é que eu vou estar bem mentalmente, desajustado espiritualmente? Esse é o papel da religião. E da saúde física, a ciência se encarrega. E o Espiritismo vem trazer essa informação. Então o propósito do Espiritismo é ser um elo entre a ciência e a religião. Mas o Espiritismo não é uma religião? Vamos ver. Em Mateus 5:13-16, assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E daí, não sei se os irmãos sabem, vamos só voltar ali. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Em 31 de agosto de 2000, a convite da ONU, Divaldo Pereira Franco e também o presidente da FEB na época, foram convidados para participar desse primeiro encontro mundial da paz. Em reunião de cúpula com líderes religiosos de expressão internacional, para se discutir e formular proposta de paz. 2000. Tinha líderes de todas as religiões conhecidas do mundo, inclusive pajés, pessoal lá do Tibete, o líder tibetano lá, entre os hindus também, todas as religiões conhecidas. E estava Divaldo, de presidente da FEB. Foi dado, segundo Divaldo, a palavra para todo mundo, e não a ele. Por quê? Porque o Espiritismo não era conhecido pela ONU como religião. Então, Divaldo e a FEB, naquele momento, fizeram uma tese que expuseram à ONU, que todo grupamento, todo movimento que vise glorificar a Deus seja considerado religião. E hoje a ONU considera o Espiritismo uma religião. Mas aí permanece a pergunta: é religião ou não é religião? Nós estudamos, nos grupos de estudo, o tríplice aspecto da doutrina espírita, não diz da religião espírita, embasada em comunicação em um livro de Emmanuel. E diz lá que o Espiritismo tem 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Mas o que dizia Kardec? Tem uma resposta que ele dirigiu aos espíritas lioneses, os espíritas da cidade de Lyon, na França, por ocasião do Ano Novo. Isso está lá na revista espírita do Jornal de Estudos Psicológicos, do ano quinto de 1862. O que vamos expor aqui é a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Está no site embaixo, mas eu tenho certeza que ninguém vai decorar. Mas eu vou gravar e colocar no YouTube. Já tenho 2 vídeos desses gravados no YouTube. As pessoas podem procurar também isso na internet, até pelas palavras. E Kardec disse o seguinte nessa carta: visando a desacreditar o Espiritismo, pretendem alguns que ele vai destruir a religião. Ora, como é que uma religião ia destruir a religião? Então o Espiritismo não era uma religião. Ou ele instituiu a nova religião, ou não era religião. Porque só uma coisa que não é religião pode destruir a religião. Sabeis que é exatamente o contrário, prosseguia Kardec, pois a maioria de vós quem? Os espíritas de Lyon,
aqueles que já eram e se declaravam espíritas, que mal acreditáveis em Deus e na alma, agora creem. Por quê? Porque compreenderam Deus à luz da doutrina espírita, analisando as mensagens dos Espíritos, lendo o livro dos Espíritos, cuja primeira pergunta que Kardec faz é: que é Deus? E os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já começa a tirar da ideia das pessoas aquele Deus antropomórfico, como um senhor de barba, um velhinho sentado num trono, olhando as pessoas, atendendo alguns, julgando os outros. Não é isso. Então essas pessoas já não acreditavam mais em Deus naquele tempo, e conhecendo o Espiritismo, agora creem, ou criam, porque já não estão mais encarnados, mas ainda continuam crendo, porque não deixaram de crer. Quem não sabia o que era orar, ora com fervor. Quem não mais punha os pés nas igrejas, a elas vão com recolhimento. Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo Espiritismo, é que ela seria destrutível e o Espiritismo mais poderoso. Ora, mas então o Espiritismo não é religião, porque seria mais poderoso que a religião, caso uma hipótese dessa acontecesse, que a religião fosse destrutível, né? Afirmá-lo seria falta de habilidade, porquanto seria confessar a fraqueza de uma, ou seja, da religião, e a força do outro, o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina moral, prossegue Kardec. Não falou que é uma religião, uma doutrina moral, que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence a nenhuma em particular. Por isso não aconselha ninguém que mude de religião. Deixa a cada um a liberdade de adorar a Deus à sua maneira e de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção que o fato. Ide, disseram, pois cada um ao templo do vosso culto. Ele está falando a quem? Aos espíritas de Lyon. Vejam que ele não está proibindo ninguém de ir a qualquer religião. Ele diz, pelo contrário, ele diz: ide. É no imperativo afirmativo, está terminando. Ide, pois cada um ao templo do vosso culto, e assim provareis que vos caluniam quando vos acusarem de impiedade. Quem quiser pode pesquisar ali, casavogue.globo.com. E o que isso quer nos dizer? O Espiritismo está... O Espiritismo que é o Espiritismo foi criado por Allan Kardec. Lá no Dolmen, no túmulo dele, em Paris, está escrito o fundador da filosofia espírita. Não fala da religião. Com o objetivo de ser elo entre a religião e a ciência. Mas nós, no Brasil, por diversas razões, não foi a primeira vez que foi defendida a tese de que o Espiritismo é religião. Já na mudança para o século XX, havia uma perseguição no século XIX aos espíritas, porque diziam que era ligada à feitiçaria, à bruxaria, e era crime ser espírita. Aí, como sempre, há pessoas inteligentes que pensam que estavam à frente do movimento, perceberam que a Constituição, como eu ali adiante, né, dá liberdade de culto às pessoas, declararam que o Espiritismo era religião. Mas mesmo assim, 1900 e pouco, no começo, lá ainda houve perseguição aos espíritos. Hoje não mais. Hoje a Constituição garante o livre culto, por isso se declara a religião. Mas o que está acontecendo? Eu percebo isso. E Jesus nos conclama a sermos o sal da terra e colocar a luz acima no velador para que todos vejam. Tem determinadas sociedades espíritas que criam um estatuto dizendo que para ser sócio da sociedade precisa adotar unicamente, e coloca, a religião espírita. Quem não for da religião espírita não pode ser aceito como sócio. E afasta as pessoas de outra, das religiões, aliás, não é de outras, das religiões. E vira mais uma religião. E que não é tão grande assim. Nós somos em torno de, no máximo, 3% dos brasileiros que estamos no movimento.
Aí afastamos os irmãos protestantes, os evangélicos, os umbandistas e de todas as demais religiões, os Hare Krishnas, os budistas, porque não são espíritas. Alguns centros espíritas discriminam as pessoas por orientação sexual e outras coisas mais. Não dão trabalho a quem não se coaduna com o que pensam, a direção ou o estatuto. Eu tenho conhecimento de pessoas de Porto Alegre, minha filha inclusive, foi impedida de continuar pela casa na evangelização, porque ela, não na casa, mas nas suas publicações na internet, colocava de vez em quando uma pintinha na testa, porque ela adora aquele povo lá do Egito, né? E inclusive canta as músicas dos hindus, mas não tinha nada a ver com o movimento cristão. Ela se portava como se deve se portar um cristão espírita dentro do centro espírita, mas foi cortada, e mais pessoas foram cortadas. Recentemente mais um foi cortado, que nós encontramos lá em Porto Alegre, essa mesma casa, não vou citar o nome para não criar conflito, de pessoas dentro. E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o papel real para ajudar as religiões nesse mundo de transição. Nós nos dizemos espíritas e agimos assim, agiria assim o Cristo. Ele não mencionou o bom samaritano como aquele que é o próximo do próximo? Quando perguntado quem é o meu próximo, ele não falou é um judeu qualquer que segue o judaísmo. O cristianismo nem existia ainda. Não, o samaritano, aquele que fez o bem ao próximo. Passou um sacerdote, passou um levita, só olharam e passaram pela pessoa perdida que jazia à beira do caminho. Mas o samaritano, que era tido por herético pelos judeus, foi o que na parábola de Jesus parou e socorreu aquele homem. Não aprendemos a lição? Queremos selecionar as pessoas conforme a sua fé religiosa, dizendo que o espiritismo é religião? No sentido filosófico, Kardec diz que sim, o espiritismo é religião, mas não no sentido tradicional, de sacerdócio, de hierarquia. Tanto que nós não temos imagens, cultos no centro de espírito, é um grande avanço. Mas infelizmente estamos resvalando para esse sincretismo, que já aconteceu dentro da religião cristã, que nos trouxe o cristianismo até agora, parece que se repetindo no Brasil. E o movimento espírita é maior no Brasil que em qualquer parte do mundo. Então vamos tomar cuidado. E aqui tem um templo, esse que é do Chile, que tem o mesmo propósito daquele que eu mostrei lá da Rússia. E no Brasil nós temos a Legião da Boa Vontade, que tem esse em Brasília, aqui uma foto de cima dentro do templo, e que tem o mesmo propósito de reunir as pessoas de todas as religiões. Esse aqui eu já tive lá uma vez. E perguntei para a pessoa, mas eu li a matéria da Legião da Boa Vontade, e, mas é bem parecido com o Espiritismo. Ele disse, não, nós não somos vinculados a religião nenhuma. O objetivo é trazer as pessoas de todas as religiões e fazer um ambiente de meditação. Mas infelizmente, como acontece frequentemente, todos esses templos que tinham um propósito de unir as religiões acabaram se tornando pontos turísticos, que não é negativo, mas não devia preponderar a questão espiritual. E vejamos o estatuto da nossa sociedade, que nós colaboramos numa reforma, o que diz a respeito, no artigo 5º. O associado é a pessoa física, sem distinção de sexo, nacionalidade, raça ou posição social. E aqui o detalhe que eu destaquei, que faça do Espiritismo sua convicção e que acate os estatutos e demais normas da associação, não sua religião. Aí nós não vedamos que pessoas protestantes, católicos, até mesmo ateus, adentrem a casa e participem e aprendam conosco e nós aprendamos com eles também. E se a pessoa sentir necessidade, porque a religião, eu entendo assim, né, que é necessário a essas pessoas algo mais material, um cerimonial, alguma coisa assim, que ela veja, que toque fisicamente, para se sentir em contato com Deus. Não há nada negativo nisso, desde que ela procure se contatar com Deus. Há relatos que Chico Xavier tinha um santinho na parede, uma imagem de um santo. E quem fez mais coisas pelo Espiritismo que Chico Xavier?
Alguém pode condená-lo por isso? Então, vamos analisar essa questão. E diz assim no parágrafo 1: o associado será admitido pela diretoria mediante proposta de qualquer um de seus membros que a integre. Tem uma foto da casa e aqui o encerramento. Quem assinou era o presidente na época, e atualmente de novo é presidente, o bispo Carlos Rocha de Vargas. Tinha a Terezinha de Jesus Carneiro como secretária. Isso foi em 2017. Então, quando nós formos fazer uma reforma estatutária da nossa casa, cuidemos desse artigo e desse capítulo. Mas mais que isso, se fazemos essa distinção, paremos de fazer. Porque o Espiritismo veio para unir a religião e a ciência com o objetivo de ser o Consolador prometido por Jesus. Para trazer coisas que haviam sido esquecidas e outras tantas que naquele momento em que ele esteve conosco encarnado ainda não podiam ser ditas porque não entenderíamos. Agora já estamos amadurecidos. Já temos uma melhor compreensão do seu Evangelho, da sua filosofia de vida. Ele não impôs nada a ninguém, mas disse a cada um segundo suas obras, não segundo sua religião, segundo sua crença. Então entendamos nós essas questões. E para encerrar, vamos deixar essa imagem da Kiane, que orou um espírito de luz que ela é, segundo o nosso entendimento, porque nascida no seio de uma família que não tinha religião nenhuma, ela descobriu Deus nas suas meditações. Ela levanta bem cedo, por volta de 5 horas ou um pouco antes, para fazer suas orações e o seu trabalho. Essa obra ela começou a pintar aos 8 anos, diz ela numa reportagem, que orou a Deus para que mandasse a ela um modelo da imagem de Jesus, até que um dia apareceu um carpinteiro em sua casa e pousou para fazer essa pintura. Se não me engano, esse carpinteiro ninguém sabe onde é que é, quem é ele, mas ficou a obra. E essa jovem, se pesquisar na internet, a Kiane Kramaric, ou só a Kiane, como está ali, A-K-I-A-N-E, tem obras espetaculares. Se formos fazer uma análise, é um espírito já além das crianças índigo. Dá para dizer que é uma criança cristal, um espírito mais elevado ainda, que veio servir de exemplo a nós, trazendo Jesus com uma nova fisionomia, lembrando a nós todos da importância de nos dirigirmos a Ele nos momentos de aflição, de entendermos a grandiosidade da sua obra, que agora temos a missão de trazer ao mundo conforme o nosso conhecimento, mas acima de tudo pelo nosso exemplo. Se eu não sou capaz de um pleno entendimento das questões espirituais, a minha consciência é suficiente com o que eu já aprendi de distinguir o certo do errado e de me conduzir com segurança na vida para que quem me observe veja que eu estou melhor do que eu era antes de conhecer o cristianismo através da religião que eu frequento ou do espiritismo. E pedir a Deus, depois de uma reflexão diária ou antes, alguns fazem de manhã, Santo Agostinho recomenda fazer ao final do dia, o que eu fiz hoje? Naquilo que eu pratiquei, existe alguma coisa que pode ter ofendido ao meu próximo? Ofendido às leis de Deus ou a mim mesmo? Porque muitas coisas que fazemos ninguém sabe, ninguém se ofenda por não conhecer, mas ofende a minha integridade. Em oração, pedir a esse Cristo que diz que nenhuma ovelha ele concedida por Deus se perderá, que nos dê forças para continuarmos aprimorando as virtudes que já conquistamos, e não são poucas, porque estamos bem melhores do que éramos em encarnações anteriores. Esta é a encarnação mais importante para todos nós.
Já passamos por todo um processo de progresso que a Terra nos permitiu fazer. Estamos num momento derradeiro de decidir o nosso futuro e de auxiliar os nossos irmãos a decidir pelo melhor. Então peçamos a Ele forças para mantermos esse propósito de aprimorar ainda mais as nossas virtudes. E reconhecendo-nos em erro, não nos sentirmos seres inferiores, desgraçados, condenados, que merecemos punição. Porque Deus não pune. Deus oportuniza a pessoa se reerguer e reparar o erro. Pedir oportunidade de reparação e de forças para não repetir o erro. E não é porque vamos pedir isso que imediatamente vamos ser transformados. Vamos ter que repetir o ato diversas vezes. Um aluno tem que ler várias vezes uma matéria e ouvir do professor a mesma lição até que introjete. E não precise mais pedir, porque aquilo vai fazer parte do seu ser. Francisco de Assis buscava o propósito de se tornar inofendível e atingiu. Façamos nós o mesmo. Não é um processo rápido, demanda exercício. Não é fugindo do convívio dos familiares que muitas vezes nós fazemos isso, porque fulano lá é uma perturbação, quando me vê eu fico mal. Eu digo, mas quando a pessoa se aproxima de ti e você não vê, tu fica mal também? Porque a pessoa atribui, não, é culpa da energia do outro, não é. É a forma como nós reagimos. Então nós somos ainda muito suscetíveis. Ah, mas eu não posso melhorar agora. Pode começar o processo. Nada é de graça. Deus não vai fazer a parte que nos cabe. Jesus dizia, bater e abrir-se vos abrirá. É preciso bater. Buscar e achareis. É preciso buscar. Não adianta pedir a Deus uma transformação mágica, não vai acontecer. Então peçamos o propósito de continuar empenhados na aquisição das virtudes que um dia serão integral do nosso ser, integrante do nosso ser. Não precisaremos mais pedir por elas. O bem será uma coisa natural em nós. Não vamos fazer o bem para esperar uma recompensa futura. A recompensa está no fazer o bem, no prazer que isso dá. E se ainda não somos capazes, se ainda temos defeito, volta a repetir. Pedir forças para resistir às tentações. E para continuar se esforçando, que nos falta um pouco de vontade. Então olhemos nesse momento, mentalizando da forma que pudermos, Jesus, como Ele é nos apresentado, como modelo e guia dado por Deus à humanidade, para servir de exemplo. E que perdoou os seus algozes mesmo no martírio da cruz, dizendo ao Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. E nos conclamou a amar ao próximo como a nós mesmos, e foi além, a amar mesmo os seus inimigos. Vamos fazer esse propósito. Vamos reservar um momento de reflexão diária, em especial, como disse Santo Agostinho antes de dormir, para fazer a autoanálise, a fim de nos conhecermos e nos colocarmos diante de Deus e de Jesus humildemente, não como seres infelizes, desgraçados, mas como filhos de Deus, pedindo perdão pelos erros cometidos e força para não cometê-los mais. Mas mais que isso, coragem para, apesar das dificuldades, continuarmos avançando, aprimorando as virtudes que já conquistamos. Deus nos abençoe a todos, como aos nossos familiares, as pessoas de nosso convívio que não puderam ver conosco, estão em casa, ou quer que esteja. Que assim seja. Que assim seja.
O nosso irmão Wilson, nossa casa espírita, se sente muito feliz pela sua disponibilidade, sabendo que uma palestra me dá somos os primeiros a serem beneficiados. É o que eu digo. Somos muito obrigados pela sua presença. Eu sempre reflexiono quando falo. Tudo que foi dito hoje à noite está nas nossas obras básicas, principalmente no Evangelho sobre o Espiritismo. Já? Pode ficar aqui para corrigir. E somos muito gratos à presença de cada um de vocês. Os nossos grupos de estudo, a partir de março, volta a funcionar tanto às quintas como aos sábados. Aqueles que estão se sentindo bem e querem para os seus lares uma boa noite, e aqueles que querem ficar para o passe, permaneçam onde estão, que serão encaminhados. E que Deus cuide a cada um de nós. Que assim seja.